E hoje eu escolhi um trecho para compartilhar com você. Já que nós estamos olhando durante esse período de Festival da Palavra, o Sermão da Montanha, que é um texto tão rico, tão belo, tão extraordinário. A palavra de Deus, ela é extraordinária. É uma literatura belíssima, muito bem escrita, muito bem estruturada, porque foi inspirado por Deus. Não é outro motivo. E por nós estarmos olhando o Sermão da Montanha e sabendo que na semana que vem, eu acho que nós vamos até o verso 14 ou o verso 16, eu escolhi um trecho do Sermão da Montanha, fora desse parâmetro do capítulo 5, até o verso 16 do capítulo 16, para compartilhar com vocês. E é legal você atentar, eu não sei se você que fez a leitura no Evangelho de Mateus, que está memorizando os versículos, mas você que está memorizando os versículos, fica muito mais fácil. Já foram 47 versículos, não é isso? 47, não é? Falta só 14. Só 14? 16 versículos estão faltando. E você que memorizou, talvez você tenha percebido, porque a gente percebe que o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, ele começa apresentando aquilo que nós conhecemos como bem-aventuranças. Apesar de que, quando olha ali a palavra que foi traduzida como bem-aventurado, os especialistas do grego e hebraico, e porque foi escrito em grego, mas numa perspectiva hebraica, o mesmo a bem-aventurada das bem-aventuranças é a mesma palavra que está em hebraico lá em Salmo capítulo 1, que também é traduzido bem-aventurado, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, que não se detêm nos caminhos dos pecadores. Lembra desse trecho? O mais correto seria virtuoso. Virtuoso aqueles, e aí começa cada uma daquelas 8 características que nós aprendemos durante esse Festival da Palavra e até na matéria do seminário que nós fizemos recentemente. Pobres em espírito, virtuoso aqueles que choram, virtuosos aqueles que são mansos e assim sucessivamente. E quando você olha ali a continuidade, porque logo depois do Sermão da Montanha, a gente observa ali aquele trecho falando para os discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém constrói uma cidade, ninguém pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Simples, porque quando essas virtudes elas começam a fazer parte das nossas vidas, não de uma forma externa, mas vindo do coração, porque era exatamente isso que Jesus combatia. Os fariseus eram chamados de hipócritas porque eles colocavam máscara, eles demonstravam, mas por dentro eram pessoas completamente diferentes. Quando essas virtudes, elas fluem em nossos corações e consequentemente resultam em ações no nosso dia a dia, nós seremos a luz nesse mundo. Nós seremos aqueles que irão dar sabor a esse mundo perdido, totalmente perdido. E aí, depois de nós olharmos essa parte das bem-aventuranças, e aí nós começamos a ver, você viu, e você deve ter percebido isso, Jesus reinterpretando a lei. E ele começa dizendo: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Porque enquanto houver céus e terra, não passará nem o i, nem o tio da lei, até que tudo se cumpra. E aí ele começa: vocês ouviram o que foi dito aos antigos?
Não adulterarás? Mas eu vos falo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Há agora um processo de ressignificação. Jesus pega aquilo que foi falado ao passado e traz uma nova interpretação, e é a válida, é a que é importante, é a que deve prevalecer. E aí depois disso, Jesus começa a dar uma série de instruções, que é isso que eu quero olhar com você. No capítulo 6, versos 19 ao 24. Olha comigo, abre a sua Bíblia aí nesse trecho, para nós lermos juntos essa passagem. Capítulo 6, versos 19 a 24 do Evangelho de Mateus. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Geralmente, quando você olha esse texto, você tem a tendência de separar. Mas não. Está tudo conectado. Inclusive, aquilo que Jesus fala posteriormente, seria como uma conclusão desses versos que nós lemos agora, do 19 ao 24. O que nós vamos olhar aqui? Nós vamos verificar nesses trechos, nesses versos que eu li para você, duas afirmações que revelam quem nós somos. Duas afirmações que vão mostrar, vão nos revelar quem nós somos como pessoas. Quem nós somos como indivíduo, quem nós somos como homens e mulheres. E a primeira, nós vamos observar a primeira afirmação com uma pergunta: onde está o seu coração? Esse é o primeiro ponto. E uma pergunta: onde está o seu coração? Porque a primeira parte desse texto que eu li com você, que vai do verso 19 ao 21, vai nos mostrar exatamente isso. Ele nos mostra o contraste entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial. Porque o trecho fala exatamente disso, ó. Não podem juntar para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões cavam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não cavam e roubam. Exatamente. Ou nós estaremos inclinados para aquilo que é terreno, para aquilo que é passageiro, para aquilo que é transitório, ou nós estaremos com os nossos corações voltados para aquilo que é celestial, para aquilo que vai além desta vida, para aquilo que vai além daqui. Você talvez disse: pastor, mas isso é muito metafísico, porque não dá para apalpar exatamente, mas é isso que Deus promete nas Escrituras, quando Ele fala de novos céus e nova terra. Quando Ele fala que olhos não viram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não viram, não imaginou, porque não é material, não é palpável. Nós não temos como apalpar
Porque é preparado por Deus, vai além da nossa compreensão, até mesmo além da nossa compreensão. Ou nós colocaremos os nossos corações naquilo que é terreno, ou nós colocaremos os nossos corações naquilo que é celestial. E olha o que é interessante, aquilo que é terreno é corroído, com o tempo se perde. Eu lembro, eu tinha uma barraca, eu vou para acampamento desde quando eu era jovem. Eu vou para acampamento em igreja desde os meus 20 anos de idade. E eu tinha um primo porque esse meu primo é falecido hoje. Ele faleceu muito jovem, um acidente de carro. E ele gostava de acampar, ele era um desbravador. Ele gostava de ir para Presidente Figueiredo e acampava ali. Quando poucas cachoeiras eram conhecidas em Presidente Figueiredo, ele já acampava e já conhecia muitas delas que depois se tornaram públicas. E aí ele me vendeu uma barraca. Ele tinha 2 barracas para vender. E aí eu comprei a barraca grande, maior. A barraca era um formato de iglu e extraordinária, porque é tão triste quando você vai para o local, para o acampamento, aí você está na barraca, aí você começa aquela chuva, aí agonia, a barraca alagando, é terrível, não é terrível? Quem já teve uma barraca alagando? Quem já teve uma barraca alagando? Deve ter sido um acampamento aí para trás, não é? Em alguma igreja aí que eu não conheço qual é, viu? E essa barraca, ela tinha uma resistência contra a chuva e umidade muito boa, que é ideal para a nossa região. E já aconteceu com você, de você achar que fez uma coisa e descobrir que não fez depois? Aconteceu com você isso? Você tem certeza porque você imaginou, e planejou executar, e você acabou achando que havia executado. Pois é, quando voltou do acampamento, eu achei que eu tinha lavado a barraca, tinha colocado para secar, estava tudo perfeito. Mas no ano seguinte, eu emprestei para um casal de amigos meus, para eles irem na minha barraca, especial. Quando eles montaram a barraca, parecia a casa do terror. Tudo destruído. Comido pela caroncha, porque como não havia lavado e guardado direitinho, secado isso é importante, acabou a umidade fazendo proliferar a caroncha e começou a ficar todo o tecido interno da barraca, começou a ficar poído e rasgado naturalmente, com a ação do tempo. O que Jesus está falando aqui é que aquilo que a gente construir aqui pode se perder. E isso é importante nós atentarmos. Aquilo que nós construirmos aqui vai se deteriorar com o tempo. Pode ser roubado. Eu vi um relato de uma pessoa que ela foi numa drogaria em Belo Horizonte e coincidentemente, enquanto ela estava lá dentro, chegou uma personalidade. Era o Zagalo. E naquele tempo ele estava com saúde, com vigor, né? Tem bastante tempo atrás. E ali ele chegou, mas ele adentrou na drogaria, aquela preocupação, olhando para trás e vendo o tempo todo se alguém se aproximava. Preocupado porque ele tinha muito dinheiro. Podia ser assaltado, e não apenas assaltado, podia ser sequestrado. E essa preocupação não é o seu caso e o meu, porque ninguém sequestra liso. Dê uma olhadinha para o seu irmão e diga, pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar despreocupado, que se sequestrarem você só é para ter trabalho, dor de cabeça. Dor de cabeça. E pior de tudo, quando o ladrão que vai roubar, e talvez você tenha ficado em dúvida, porque o texto ali é o seguinte, ó. Cavam e roubam. Não foi assim que eu li para você? O texto que eu li para você, aqui nesse verso 19, né, os ladrões escavam e roubam. Porque até
a Idade Média era uma prática comum. As pessoas guardarem as suas riquezas em pequenos baús enterrados, ou escondido em árvores, em troncos de árvores, em vasos de cerâmica. E o ladrão, ele ficava atento, observando onde você iria esconder no seu terreno, na sua propriedade, aquele bem que você tinha, aquelas moedas de ouro, que era uma riqueza. E ficavam atentos. Por isso que o texto diz, escavam e roubam. Mas olha o que é interessante, não é? E essa questão em relação ao perigo dos ladrões. Pior que quando o ladrão é político. Aí acaba de vez. Eu lembro muito bem na década de 90, não é? Eu acho que era início da década de 90, ou final de 80, quando confiscaram a poupança da população brasileira. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Só os mais velhos. Foi terrível. Olha, aqui na cidade de Manaus, naquele tempo não tinha shopping. Todo mundo que ia comprar alguma coisa ia para o centro da cidade, bater perna lá na Eduardo Ribeiro, na Marechal Deodoro, Marechal Deodoro, lá no Bate-Palma, lá no Centrão. Gente, o centro da cidade de Manaus parecia o centro de uma cidade fantasma. Ninguém na rua comprando. Tão grave foi esse episódio para a economia brasileira. Que loucura! É um tiro no pé. Agora, nesses últimos meses, está batendo recorde a poupança, de pessoas retirando da poupança, porque simplesmente falaram, um político falou que ia confiscar em nome do social, né? Em nome do social, em nome de dar para os pobres. Eu queria que os políticos que tivessem esse discurso andassem de ônibus no coletivo com a gente. Eu queria que eles fossem atendidos. Eu acho que tinha que ser lei nesse país. Você é político, vai ser atendido pelo SUS. Você é político, seu filho vai estudar em escola pública. Não era legal? Para sentir o que nós sentimos na pele. Aquilo que a gente guarda fica à mercê de uma política econômica desastrosa. Aquilo que a gente guarda fica à mercê de um ladrão mais audaz, chamado inflação. A inflação corrói o dinheiro, corrói o valor do dinheiro. Eu lembro muito bem, olha, vocês, quem nasceu aí, né, já quase no próximo final da década de 90 para cá, quem nasceu no final da década de 90 para cá, quem nasceu? Não, melhor é o seguinte, quem nasceu da década de 90 para cá, de início de 90 para cá, levanta o braço, quem nasceu de 90 para cá, só isso, é? Os irmãos são mais velhos. Olha, quem nasceu de 90 para cá, quer dizer, os anos 90, anos 2000, tá? Quem nasceu de 90 para cá, tem que escrever, tem que desenhar. Olha, quem nasceu até o início da década de 80 sabe o que é inflação. Sabe o que é inflação? É horrível. Nós vivemos uma época nesse país do Sarney, quando o Figueiredo passou, não é, o poder, e nós não tivemos aqui. Olha, eu fico assim, estarrecido, sabe, eu acho, cada vez eu chego à conclusão que nós fomos muito enganados durante muito tempo. Nós nunca tivemos ditadura militar, aliás, tivemos ditadura Vargas. Ditadura Vargas, lá foi uma ditadura, Getúlio Vargas, mas em 64 nós não tivemos uma ditadura, tivemos um regime militar que estava lutando para nós não nos tornarmos, clamado pela população, clamado pelo Congresso Nacional, para nós não nos tornarmos uma Cuba. Foi isso que aconteceu. Mas aqueles que escreveram a história e que divulgaram a história, deturparam totalmente.
Quando Sarney recebeu o poder, olha, durante o período do regime militar, nós crescíamos mais do que a China. Era um período de prosperidade política, econômica boa, era um momento de segurança. As pessoas mais velhas contam que naquele período, da década de 70, dormia com porta aberta, era uma segurança total. Impressionante como 40 anos depois, nós estamos num caos generalizado. Num caos generalizado. E eu falo isso para você porque quem nasceu até início dos anos 80, pegou a inflação, lembra de inflação. Eu lembro, ia comprar pão no mercadinho, na padaria, com um bolo de dinheiro, porque não tinha valor nenhum. A inflação chegava a 40%, 50% ao mês, beirou os 100% ao mês. O que você comprava hoje, o valor que você usava para comprar um produto hoje no mercado, amanhã já não comprava mais. Era impressionante. Eu lembro que o Valdir Correia tinha uma hora no programa da rádio dele, que era só, vamos lá, agora façam aí a atualização dos preços. Agora, o litro de óleo custa tanto, o quilo de açúcar custa tanto. Era todo dia isso. Todo dia isso. A inflação acaba com o dinheiro. Eu estava até escutando uma história bem engraçada de um cara que juntou durante 25 anos... Desde quando começou o Plano Real, que se a minha memória estiver boa foi em 94, durante 25 anos, juntou todas as moedas que ele podia. E tem mais, ele disse o seguinte, escondido da esposa. Eu acho que ele queria dizer, se ela soubesse eu não tinha guardado. Mas se ela soubesse, ele não tinha feito essa burrice. Porque olha o que ele fazia, ele pegava as moedas, colocava dentro de garrafa PET, aí quando enchia uma garrafa PET, ele subia no telhado da casa dele, abria uma telhazinha de barro, enfiava na laje da casa. Depois de 25 anos, olha a bestada, 25 anos, inflação comendo, não é? Ele conseguiu juntar quase 11 mil reais. Porque se a mulher soubesse, tinha dito, ei, investe esse negócio, a 1% ao mês... 10 anos, 100%, 20 anos, 200%, 25 anos, 250%. Então vai estar aí mais ou menos, em vez de ter 10 mil, quase 11, ia ter mais de 30 mil. Se fosse a mulher, tinha feito isso. Não tinha, mulheres? Tinha ou não tinha? Tinha, mulher inteligente. Sabe qual é a prova que ela é inteligente? Sabe qual é a prova que ela é inteligente? Olhe para ela e diga isso para ela. Você casou comigo. Essa é a maior prova que a sua mulher é inteligente, ela casou com você. Mas aquilo que nós construímos aqui, pensando no que é celestial, pensando no que é eterno, a traça e a ferrugem não corroem. Não se deteriora com o tempo. Tudo que nós fazemos hoje, enquanto o sangue corre em nossas veias, enquanto estamos com nossos pés aqui, nessa terra, em prol do reino de Deus, está sendo guardado e computado. Minuciosamente. Nos mínimos detalhes. Minuciosamente. Aquilo que você constrói em prol do reino de Deus, ninguém rouba de você. Não fica sob o risco de uma política econômica desastrosa. Não fica exposto à inflação. E o que Jesus quer nos falar aqui? Que os nossos corações devem estar naquilo que é eterno, não no que é terreno. E olha a revelação dessa primeira afirmação, está lá no verso 21, que é um verso bem conhecido de todos nós, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração.
Aonde estiver o seu tesouro, aonde estiver o seu tempo, a sua energia, os seus recursos financeiros, aí está o seu coração. Se o seu tesouro, que é o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia, porque com essas três coisas que nós ganhamos dinheiro. Se o seu tesouro está voltado somente para cá, então seu coração está nessas coisas desse mundo. O seu coração está num projeto de vida pessoal. O seu coração está voltado para aquilo que é transitório. Talvez você vai chegar a 90 anos, talvez menos do que isso, talvez um pouco mais, mas acabou. Mas se o seu tesouro, ou seja, se o seu tempo, a sua inteligência, as suas energias estão voltados, sim, claro, nós vamos trabalhar, nós vamos sonhar com alguns desejos, teremos alguns desejos pessoais, alguns objetivos, mas mais do que isso, estamos pensando na eternidade. Então seu coração está no que é eterno, não no que é passageiro. Está no que é celestial, não no que é terreno. A grande questão que nós temos que atentar são duas coisas importantes em relação ao dinheiro. O dinheiro, ele pode ser uma obsessão ou pode ser um meio. Ele é uma obsessão quando você vive em função dele. E não tem limites. Quer mais, virou uma obsessão. Ele se torna um meio quando você utiliza esse dinheiro para você investir no reino de Deus. Você utiliza o que Deus lhe deu, sim, você vai trabalhar, você vai suar, você vai queimar a inteligência para passar num concurso público talvez, você vai usar a inteligência para investir em negócios, mas tudo isso é para que você utilize como meio de você ver mais pessoas sendo alcançadas para Cristo. Você vê a igreja de Cristo cumprindo a sua missão. Você lutar para que o evangelho seja pregado, para que pessoas ouçam. E você foi o instrumento para que isso aconteceu. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Mas tem uma segunda afirmação que nós olhamos aqui nesse texto. No verso 22. O verso 22, ele começa assim, olha só. A primeira parte foi do 19 ao 21. E o 22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. Mas não terminou. Olha o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro. Irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui, nós olhamos a segunda afirmação. A primeira afirmação que nós vimos: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso que nós começamos com a pergunta: seu coração está onde? A segunda afirmação, que vai revelar muito a respeito de nós mesmos. Porque sabe qual é o problema que nós temos? Nós não conhecemos a nós mesmos. Mas você avalia a sua vida exatamente, primeiramente, vendo aonde você está colocando o seu coração. Em segundo, que é a segunda afirmação que nós observamos, nessa segunda parte do trecho que eu li com você, também eu vou começar com uma pergunta, que vai nos levar ao final para a segunda afirmação. Onde está o meu foco de vida? Onde está o meu foco de vida? Olha o que ele diz: a lâmpada do corpo é o olho.
É muito comum e fazia muito parte da cultura judaica. Você não pode ler a Bíblia com a perspectiva ocidental. Nós ocidentais nos ligamos muito em conceitos. Se a Bíblia fosse escrita na cultura ocidental, ela teria sido escrita como um manual de teologia sistemático, onde teria um índice, tudo que fala sobre doutrina do Espírito Santo, tudo que fala sobre Deus, tudo que fala sobre escatologia, seria por assuntos. Mas na cultura hebraica, e ao mesmo tempo é muito mais eficiente, são contadas histórias. E nessas histórias utiliza-se analogias, comparações. Quando Jesus, ele fala aqui para a gente que os olhos são a lanterna do corpo, ele está dizendo de foco. Para onde você focar a sua vida, o seu corpo vai junto. Para onde você mirar, o seu corpo vai junto. Aqui está falando de alvo, de objetivos de vida. Para onde nós direcionarmos os nossos olhos, a nossa mente, consequentemente, é para lá que o nosso corpo irá. Nós somos resultados daquilo que pensamos. Nós somos aquilo que nós almejamos, desejamos. Então é a respeito do foco. O foco que vai determinar a direção que nós tomaremos nessa vida. Ele fala de 2 focos. O primeiro foco, quando ele diz assim para a gente: se os teus olhos forem bons, se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará cheio de luz. É o foco correto, é viver a perspectiva correta. Você para de vez em quando para se perguntar: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui nessa vida? Você para perguntar se você está de fato vivendo uma vida aqui que está condizendo com o seu propósito que você tem no íntimo do seu coração? Porque isso tem tudo a ver com foco. O foco correto são os olhos bons, é a perspectiva correta. Consequentemente, o seu corpo estará iluminado, porque são ações corretas. É um foco de vida que aponta para aquilo que é eterno. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe qual deve ser o nosso objetivo número 1 de vida? Sabe qual deve ser o parâmetro em tudo aquilo que nós fazemos? É para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É para glorificar a Deus. Se você vai entrar num relacionamento matrimonial, é para a glória de Deus. Se você vai fazer um curso, uma graduação, é para a glória de Deus. Se você vai começar num novo emprego, numa nova empreitada, é para a glória de Deus. Se você vai começar um projeto financeiro, é para a glória de Deus. Na perspectiva divina, eu e você diminuímos e Deus cresce. Na perspectiva divina, não é os meus, é o que Deus quer que eu faça. E se nós vivermos diferente disso, se nós nos tornamos como sociedade, uma sociedade hedonista, que são prazeres, desejos, o objetivo de vida é a felicidade própria, você nunca vai encontrar a felicidade, você nunca vai encontrar o ser pleno, a felicidade, a autorrealização, porque nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não estamos aqui, nós não fomos criados para nossa autopromoção, olha aqui, não, é para promover a Deus, é o reino de Deus nessa terra, e esse é o foco correto. Eu não quero que você me entenda mal. Não tem nenhum problema você ter sonhos legais, não tem nenhum problema você ter um projeto de vida, você construir aqui, desde que seja para a glória de Deus, desde que seja
para promover o reino de Deus, e assim estaremos fazendo para a glória de Deus, desde que seja para ser uma bênção para os seus irmãos, uma bênção, um canal de bênção para que pessoas sejam alcançadas para Jesus. Porque é para isso que eu e você, que nós fomos criados. Nós temos que nos pensar, porque o foco correto, os olhos bons, são aquelas pessoas que sabem muito bem que dedicar o seu tempo. É claro, nós temos que ter tempo para trabalhar. É óbvio que nós temos que ter tempo para nós nos instruirmos, nos autocapacitarmos, melhorar o nosso nível de conhecimento, é óbvio. Mas não pode faltar tempo para você dedicar à criação dos seus filhos. Não pode faltar tempo para você dedicar à sua família, porque um alvo que você tem é levar suas crianças a conhecerem a Jesus Cristo. É fazer dele grandes homens, grandes mulheres. E se você parar para observar, o que nós nos tornamos como sociedade é o reflexo do que nós temos hoje. Os pais não criam mais os filhos. Quem cria é a creche. Ou a vovó. Não contra a vovó, mas a vovó não tem mais força. A vovó não tem mais saúde. A vovó não tem mais aquela mesma energia que chegou a você, tu te obedece ou apanha. Foi assim comigo. Hoje a vovó diz, não tá, vai, joga tudo no chão, risca a parede, pinta e borda. Já passou o tempo dela fazer a função de criar. Não é mais. A função não é da creche. Mas nós estamos tão obcecados, fissurados em ter, em ser, em construir, que nós colocamos o mais importante de lado. Nós deixamos de lado. Nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que é eterno, em vidas que serão alcançadas. Em vidas que serão alcançadas. Você tem que ter tempo para investir no reino de Deus. Dado o seu tempo para contribuir, para que a igreja funcione, porque desta forma você vai conseguir ter participação naquelas decisões que acontecem nesse corpo, nessa igreja, nesse lugar. Não é cruzar os braços, não é ser um mero espectador. O pastor John, a irmã Alta, sempre o pastor Davi contava que, enquanto os filhos eram crianças, conta-se nos dedos de uma mão as igrejas, a quantidade de igrejas que o pastor John iniciou. Quando os filhos saíram de casa, perdeu-se a conta da quantidade de igrejas que foram iniciadas por ele e pela sua esposa. Porque enquanto as crianças eram pequenas, o objetivo era fazer daquelas crianças uma flecha que acerta o alvo. Grandes homens e mulheres de Deus, que ia fazer diferença na sociedade. Nós estamos tão preocupados com a nossa vidinha em ter, que nós estamos esquecendo daqueles que estarão pregando para a geração futura. Sabe qual é a tendência? Hoje eu vi uma reportagem, hoje não, essa semana, na Europa, aquelas grandes catedrais católicas, isso já havia acontecido com as igrejas protestantes. Agora aquelas grandes catedrais católicas se transformaram em restaurantes, porque não tem pessoas mais para frequentar. Porque eles não pensaram naqueles que vão dar continuidade à obra. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar até lá, nós estamos fadados ao mesmo caminho. Porque nós estamos muito mais preocupados com a nossa vida hoje do que com o evangelho que será pregado amanhã. Nós não estamos preparando uma posteridade, os sucessores.
Nós não estamos preocupados em fazermos os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros missionários, os futuros obreiros da Igreja de Cristo, porque o nosso foco está só aqui, no aqui e agora, não está naquilo que é por vir. E é exatamente isso que Jesus está combatendo. Exatamente isso. Nós não podemos ter o foco errado. E ele fala assim, se o seu corpo está em trevas, por quê? Porque foco errado são ações erradas. Olha a nossa sociedade, qual é o lema de vida da nossa sociedade? Felicidade, busca desenfreada pelos prazeres. Está aí o resultado. Você acha que essas pessoas são felizes? Não, porque não há felicidade plena longe dos propósitos de Deus. Há frustrações, há tristezas profundas. Não tem como ter felicidade plena longe dos planos de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E se nós não estivermos em harmonia, em conformidade, não adianta. São picos de felicidade, são momentos de felicidade. E é por isso que você vê as drogas acabando com a nossa sociedade. Os transtornos sexuais acabando com a nossa sociedade, destruindo completamente, porque é o resultado de pessoas que colocaram o foco de suas vidas no lugar errado. Consequentemente estão em trevas. E piora, porque olha só, a ambição, a avareza não tem limites. Cada vez mais as pessoas fazem loucuras pelo poder. Cometem atrocidades pelo poder. São capazes de coisas inimagináveis pelo poder. Matam. Fazem de tudo pelo poder. Quando a gente olha para a história da humanidade, é catastrófica. Catastrófica, e ali no meu coração só me faz clamar, Maranata, Maranata, porque não tem perspectiva aqui. O ser humano é terrível, o coração do homem é egoísta, é maldoso, é perverso. Pessoas matam pelo poder. Depois que eu vi aquela facada num candidato à presidência, e como aconteceu? Porque não foi assim uma facada, foi no lugar calculado, e foi enfiado e girado, por milímetros, não tirou todas as chances dele viver. Eu fiquei pensando, será que aquele avião que caiu não foi planejado? Será que aquele ministro que sofreu um acidente não foi planejado? Porque as pessoas fazem tudo pelo poder. Porque o foco é o poder. Dinheiro é poder. Riqueza é poder. São capazes de tudo pelo poder. Destruir uma nação por causa do poder. Pare para pensar. Quantos povos não estão sofrendo por causa de líderes que buscaram poder a qualquer custo? Destruíram nações. Acabaram com vidas de pessoas. Eu digo para mim mesmo, Maranata, não tem outra esperança, a não ser a volta de Jesus. Nosso foco deve estar voltado para Deus e não para o dinheiro. Você tem que observar que tudo aqui está interligado. No verso 24, diz, ninguém pode servir a dois senhores. E você entendeu quais são os senhores, não entendeu? Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. E tem pessoas que servem o dinheiro. São aquelas que fazem de tudo pelo dinheiro.
como muitas vezes nós fazemos, alguns de nós fazem. Deixam a família pelo dinheiro. Fazem loucura pelo dinheiro. Dinheiro é poder. Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Você tem que verificar quem é que você está servindo. Esse verso 24 é um diagnóstico. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, cumprindo a missão que Deus colocou em suas mãos. Não pense que é uma missão especial. Deus me deu tal população do mundo. Não, a sua missão é pregar o Evangelho, é abrir a sua boca. Se você trabalha para que a igreja funcione, você está cumprindo a sua missão. Se você doa a sua vida para que isso aqui funcione, está cumprindo a sua missão, porque isso aqui está pregando o Evangelho. Ou a sua missão, ou o seu foco de vida é cumprir a sua missão divina. Nós estamos aqui para contribuirmos para o reino de Deus. Pensar como eu vou influenciar para o reino de Deus. Isso é servir a Deus, é o foco correto. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Quando eu sirvo a Deus, eu fico pensando como influenciar pessoas para o reino de Deus. Quando eu sirvo ao dinheiro, estou preocupado em construir o meu próprio reino. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. E eu pergunto a você: qual dessas duas afirmações falou ao seu coração nessa noite? E não é apenas para falar aos nossos corações. A palavra, ela não só aponta, ela transforma. Baixe sua cabeça. De cabeças baixas, talvez nesse domingo à noite, você tem muitas decisões a tomar na sua vida. Talvez a decisão é mudar completamente. Talvez está na hora de você focar em Deus. Talvez esteja na hora de você colocar o seu coração naquilo que é eterno, não que é transitório. Talvez você precise compreender que você carece de Deus. Ou talvez você precise compreender que esse mundo não faz sentido. Aquilo que Salomão falou em Eclesiastes. Nada faz sentido. E no último capítulo aí diz, depois de experimentar tantas as coisas, o hedonismo, o vício, a luxúria, os prazeres, ele diz, só tem sentido se nós temermos a Deus de todo o nosso coração. E a sua vida não vai ter sentido se não for esse caminho que você pegar. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê coragem, determinação, de sermos os homens e as mulheres que o Senhor quer que sejamos. Que esta palavra não apenas vá no íntimo do nosso coração, não apenas aponte e mostre nossos erros, mas principalmente, que ela transforme as nossas vidas. Ajuda-nos. Ajuda-nos a colocar os nossos corações naquilo que é celestial, não terreno. Ajuda-nos a servir a Ti, não o dinheiro. É no nome de Cristo. Amém. Amém. Desejo uma ótima semana para o seu irmão do lado. E você que acompanhou aí da telinha com a gente, uma ótima semana para você. Nós nos veremos nas próximas programações, se Deus quiser.